Bom dia. Assunto da aula de geografia: poluição. Eu não vou me ater à leitura toda do texto, tá? Façam isso depois com calma, para que o vídeo não fique extenso, mas eu vou deixar claro alguns pontos para que vocês possam compreender. A palavra hídrico, tá? Tem a ver com água. Então, todas as vezes que você escuta a palavra hídrica ou que você vê escrita em algum lugar, se relaciona à água. Então, poluição hídrica quer dizer que é poluição da água, tá? Então, falou hídrico, lembra aí, ó, água, tá bom? Recursos hídricos, água, poluição hídrica, poluição da água. E aí, esse texto aqui vai dizer um pouquinho o seguinte, né? Nos últimos anos, o ser humano foi se desenvolvendo, né? Nós estudamos isso no módulo passado em História. Então, o ser humano ele foi procurando o quê? Se fixar onde tinha água, né? Onde a água está, o ser humano também. Por quê? Porque o ser humano precisava irrigar as plantas, ele precisava alimentar os animais, né? Então, a proximidade com a água. E a água é essencial para tudo que a gente vai fazer. Só que quanto mais a população mundial aumenta, né? Quanto mais cresce, mais problemas a gente tem com a poluição hídrica. Por quê? Porque a gente tem problema com esgoto, né, que joga nos rios. Nova União mesmo tem esse problema. O lixo, que as pessoas jogam de qualquer forma na água. Os agrotóxicos que são usados nas plantações, tá? Contaminam as águas. E a maré negra, né, que é quando derrama petróleo no mar. Vocês já devem ter visto reportagens de navios que acabam tendo vazamento e aquela quantidade de petróleo vai para o mar. Então, as pessoas jogam tudo quanto é tipo de detrito na água, né? Se esquecem de que a água é necessária. Então, essas imagens mostram isso para a gente aí bem claro. Quando a gente prossegue, a gente vai falar a respeito da poluição atmosférica. Toda vez que falar em atmosférico, tem a ver com o ar, né? Porque a atmosfera é o ar. Então, tem a ver com a poluição do ar, tá? O que é essa poluição do ar? Essa poluição do ar ela é provocada por tudo aquilo que a gente joga para o ar. Tem como a gente jogar, por exemplo, o esgoto no ar? Não tem. Então, o esgoto as pessoas já acabam jogando na água indevidamente, mas acabam. Só que, para poluir o ar, as pessoas também têm algumas atividades que fazem isso, né? Como, por exemplo, queimadas, até queimar o lixo lá no quintal, tá, gente? Desmatamento, quando você desmata, você polui o ar, porque né, tira as árvores que fazem essa purificação. Quando as pessoas fazem carvão, né? Quando você sai de carro, né, se o carro não estiver realmente devidamente regulado e tal, vai causar uma grande poluição. Então, tem muitas formas né, das pessoas jogarem componentes tóxicos no ar que a gente respira. Então, isso é a poluição atmosférica. Aqui a gente tem o exemplo de fumaça, né, de uma usina de produção de carvão em cima, e aqui da fumaça que está sendo emitida pelo veículo. E a outra forma de poluição é a poluição sonora. Sonoro tem a ver com o quê? Com som, tá? Então, a poluição que é provocada por sons. Aí tem gente que acha que não tem nada a ver, mas tem. O excesso de barulho, ele faz mal para a saúde humana, tá? Então, pode provocar aqui, ó, dor de cabeça, insônia, agitação, dificuldade de concentração. Isso, como que é provocado? Excesso de buzina, né? Música alta e uma porção de outras coisas que vão produzindo barulho no dia a dia. Poluição visual. Visual tem a ver com o quê? Com ver, né? Tem a ver com os olhos. Então, toda vez que falo em poluição visual, tem a ver com aquilo que você vê, tem a ver com os olhos. Então, o que é poluição visual? É tudo aquilo que torna o ambiente excessivamente desagradável para os olhos da gente. Porque os nossos olhos, eles não estão preparados para ver tanta informação ao mesmo tempo. Então, o excesso de coisas, outdoor, propaganda, né? Aí você sai na rua, tem aquela quantidade de coisas. Isso é poluição visual. Geralmente acontece mais nas grandes cidades, né? Quando tem um excesso de informações, de coisas para a gente ver que está espalhado por aí. Na atividade que vocês têm para fazer é bem tranquila. Você vai citar exemplo de cada tipo de poluição que pode ter, né, no município em que a gente vive. Então você vai pensar em Nova União e pensar, por exemplo, a poluição hídrica aqui, que é a poluição da água. Né? Em Nova União, um dos grandes problemas da poluição hídrica é o esgoto que as pessoas jogam, certo? A poluição sonora aqui em Nova União, qual que é o problema que a gente tem às vezes com a poluição sonora aqui? Né? Aqui a gente tem mais com som automotivo, né?
já que a gente não tem um trânsito tão acelerado, é com os sons mesmo que as pessoas colocam, os barulhos provocados pelo ser humano. A poluição atmosférica, a gente tem muita poluição aqui em Nova União com queimadas, né? Um dos grandes problemas, a pessoa queima tudo, queima lixo, queima o lote do vizinho, né? E outras coisas mais. A poluição visual. Poluição visual a gente até não tem muito, né? A nossa cidade, ela é uma cidade pequena, com poucas construções, com poucos, praticamente não tem outdoor. Então a poluição visual aqui é muito pequena, né? Praticamente assim, a gente não observa muito, né? São mais as propagandas que a gente vê por aí, mas é uma poluição muito pequena. E agora aqui, quais são as soluções que poderiam ser adotadas para diminuir a poluição existente no bairro da escola ou da sua residência? O que a gente poderia fazer para evitar essa poluição? Né? Parar de jogar lixo no rio, né? O sofá que não presta mais, o rio não precisa dele, não é isso? Para as pessoas deixarem de colocar fogo no lixo. A gente tem recolhimento de lixo, a gente tem recolhimento do lixo reciclável, então parar de jogar lixo, parar de distribuir lixo pela rua. Né? Nova União, um grande problema é esse, o lixo espalhado pela rua. Então, isso tudo são problemas que a gente pode citar, né? Que a gente pode diminuir. E aqui pede para vocês associarem os tipos de poluição, né? Então aqui, ó, buzina. Buzina é uma poluição o quê? Sonora, né? É som. Fumaça e gases tóxicos. Polui o quê? O ar. Cartazes e placas coloridas, né? Isso aqui vai poluir o quê? A poluição visual. Derramamento de petróleo. O derramamento de petróleo tem a ver com a maré negra. Esgotos e resíduos tem a ver com as águas. Então, terminando, me envia e qualquer outra dúvida estou à disposição. Abraço, tchau.